A enfermeira vê o que o milionário não vê: a dor ignorada na filha da mendiga negra. No burburinho do Hospital da Lagoa, no Rio, entre o cheiro de álcool e o som constante de aparelhos, Ana, com seus 35 anos e a garra de quem cria o Pedrinho sozinha, era mais que uma enfermeira. Ela enxergava a alma das pessoas. E o que viu naquele dia a fez arrepiar dos pés à cabeça. Victor Albuquerque, o rei do agronegócio, capa de revista, sorriso de pasta de dente. Chegou no hospital como quem chega num Arás, cheirando a perfume importado e terno Armani. Trazia a Isabela, a filhinha, para um check-up. A menina, um anjo loiro, toda dengosa. Mas Ana, com a experiência que a vida lhe deu, sacou na hora, os bracinhos e pernas da garota cheios de hematomas roxos. Coisa de criança, minimizou o ricaço, com a voz que comprava voto. Ela vive caindo, é um terror. Enquanto isso, lá fora, no portão do hospital, Dona Maria, negra, sofrida, esmolava um trocado. Ana a conhecia bem. A luta daquela mulher era diária. E naquele dia, o coração de Dona Maria sangrava pela esperança. A netinha, que definhava com febre e tosse. Ana sabia que a menina precisava de ajuda urgente, mas a fila. O SUS era cruel. Uma vida valia menos que a outra. A pulga atrás da orelha de Ana não parava de coçar. Aqueles hematomas de Isabela não pareciam coisa de queda. E a indiferença do pai, então, dava nos nervos. Um dia, Ana ouviu uma discussão feia no corredor. Victor, furioso, esbravejava com a menina, que chorava encolhida. Para de frescura, Isabela. Ninguém precisa saber de nada. O sangue de Ana ferveu. Naquela noite, o telefone tocou. Um número anônimo. A voz do outro lado, um sussurro frio. Fica longe da família Albuquerque, enfermeira. Tem verdades que é melhor deixar quietas. Medo? Claro. Mas a coragem de Ana era maior. O que se escondia por trás dos muros daquela mansão no Joá? E quem a estava ameaçando? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela noite, o telefone tocou. Um número anônimo. A voz do outro lado, um sussurro frio. Fica longe da família Albuquerque, enfermeira. Tem verdades que é melhor deixar quietas. Medo? Claro. Mas a coragem de Ana era maior. O que se escondia por trás dos muros daquela mansão no Joá? E quem a estava ameaçando? Ana não dormiu. Virou a noite pensando. Pedrinho roncava baixinho na cama ao lado. Precisava protegê-lo. Mas e a Isabela? E a esperança? Não podia simplesmente cruzar os braços. No dia seguinte, chegou mais cedo no hospital. Tentou falar com Isabela novamente, mas Victor a mantinha por perto, como se lesse seus pensamentos. A menina parecia mais assustada, mais magra. No fim do expediente, Ana decidiu. Ia visitar Dona Maria. Precisava saber como estava a esperança. Pegou uma sacola com remédios que conseguiu com uns colegas, uns brinquedos usados do Pedrinho, e pegou o busão. Quando chegou na casinha de Dona Maria, no morro, o coração apertou. A menina estava pior. A febre não cedia. Dona Maria, desesperada, já não sabia o que fazer. Ana examinou Esperança, deu os remédios e prometeu. Amanhã eu dou um jeito de internar ela, Dona Maria. Não se preocupe. No dia seguinte, Ana fez o impossível. Falou com o médico amigo, inventou uma história, ampliou. Conseguiu uma vaga no hospital para Esperança. Dona Maria chorava de alegria.
Mas a bomba explodiu quando Ana voltou ao trabalho. Victor Albuquerque estava lá, furioso, acompanhado de 2 caras de terno. Você andou se metendo onde não devia, enfermeira. Ele rosnou, os olhos vermelhos de raiva. Cuidando de mendigo, em vez de cuidar dos meus. Antes que Ana pudesse responder, um dos homens agarrou seu braço com força. Você vem com a gente. Ana sentiu o pânico subir. Olhou em volta procurando ajuda. Mas todos estavam paralisados, com medo. Victor sorriu, um sorriso frio, cruel. A gente vai te ensinar a não se meter na vida dos outros. E foi aí que tudo mudou. A porta da sala se abriu com um estrondo. Uma mulher alta, elegante, de cabelos grisalhos, entrou na sala. Todos pararam, boquiabertos. Soltem ela, a mulher ordenou, a voz firme como aço. Victor empalideceu. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? A mulher ignorou o filho. Caminhou até Ana. Segurou suas mãos. Meu nome é Helena Albuquerque. E eu preciso da sua ajuda. Ana não entendia nada. Helena Albuquerque, a matriarca da família, ali a defendendo? Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Helena respirou fundo e disse: Eu sei o que Victor está fazendo com Isabela. E sei que Esperança é sua irmã. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Ana regalou os olhos, incrédula. Irmã? Esperança, menina doente no morro? Irmã de Isabela, filha do milionário? Como assim? Helena continuou, a voz embargada. Victor é meu filho, mas a Esperança é filha do meu falecido marido, com Dona Maria. Ele sempre negou, nunca quis saber. E agora ele está descontando toda a raiva na Isabela. Ana sentiu o mundo girar. Aquilo era inacreditável. Uma história de segredos, mentiras e crueldade, que ia muito além do que ela imaginava. Victor, transtornado, gritou: Mãe, você tá louca! Não acredita nessa mulherzinha! Ela tá mentindo! Helena olhou para o filho com desprezo. Eu sei de tudo, Victor. Sei dos seus negócios sujos. Sei de tudo que você fez. E agora, chega! Eu não vou mais permitir que você destrua a vida dessas meninas. E antes que Victor pudesse reagir, Helena se virou para Ana e disse: Me ajude a salvar minhas netas, enfermeira. Por favor, a vida delas depende disso. Me ajude a salvar minhas netas, enfermeira. Por favor. A vida delas depende disso. Ana travou. Era muita informação para processar de uma vez. Filha do marido de Helena com Dona Maria? Irmãs? Victor descontando a raiva na Isabela? Parecia cena de novela das 8, só que ali, ao vivo com ela no meio. Eu não sei nem o que dizer, gaguejou Ana, sentindo as pernas bambearem. Helena apertou suas mãos com mais força. Não precisa dizer nada, querida. Só me diga se você está comigo. Eu preciso de alguém de confiança para me ajudar a tirar essas meninas das garras desse monstro. Ana olhou nos olhos de Helena. Viu ali desespero, culpa, mas também uma força inabalável. E viu verdade. Uma verdade que doía na alma. Eu estou com você, respondeu Ana, a voz firme, decidida. O que a gente precisa fazer? Antes que Helena pudesse responder, um grito agudo cortou o ar. Vinha do corredor. Era Isabela. As duas correram na direção do som. Encontraram Victor no quarto, segurando Isabela pelos braços, sacudindo a menina com violência. Eu já mandei você calar a boca, berrava Victor, o rosto vermelho de fúria. Você não vai contar nada pra ninguém, entendeu? Helena avançou, furiosa. Solta essa menina agora, Victor, ou eu chamo a polícia. Victor ignorou a mãe. Continuava sacudindo Isabela, que chorava desesperadamente. Para, pai, por favor, tá doendo, implorava a menina, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana não aguentou. Avançou para cima de Victor, com a fúria de uma leoa protegendo a cria. Deu um empurrão com toda a força que tinha, e Victor cambaleou para trás, soltando Isabela.
A menina caiu no chão, encolhida, tremendo. Ana correu para ampará-la. Calma, meu amor, disse Ana, abraçando Isabela com carinho. Tiana tá aqui. Você tá segura agora. De repente, a porta do quarto se abriu novamente, e ali, parada na porta, estava a Dona Maria. Mas não era a Dona Maria humilde e sofrida que Ana conhecia. Aquela mulher era outra. Usava um vestido elegante, cabelos bem cuidados e, no rosto, uma expressão de frieza e determinação. Dona Maria olhou para Victor com desprezo. Acabou, Victor. A sua máscara caiu. Victor arregalou os olhos, pálido. Maria, o que você está fazendo aqui? Dona Maria ignorou a pergunta. Caminhou até Helena e segurou sua mão. Helena, minha amiga, chegou a hora da verdade vir à tona. E então Dona Maria olhou para Ana e disse com a voz carregada de emoção: Ana, minha querida, preciso te contar uma coisa que vai mudar tudo. Esperança não é minha neta. Esperança é sua filha. O chão sumiu sob os pés de Ana. Filha, Esperança, a menina buente no morro. Sua filha? Como assim? Era impossível, ela nunca. Mas então, flashes de memórias invadiram sua mente. A gravidez na adolescência, o parto secreto, a pressão da família, a dor da separação. Teria sua mãe? Dona Maria continuou. Sua mãe me entregou a Esperança logo após o parto. Ela disse que você era muito jovem, que não tinha condições de criar um filho. Eu prometi cuidar dela como se fosse minha neta, e eu cuidei. Mas agora você precisa saber a verdade. Ana desabou no chão em prantos. A verdade a atingiu como um raio, dilacerando seu coração. Esperança, a menina que ela tanto queria ajudar, era sua filha. Sua filha. Victor, aproveitando a confusão, tentou fugir do quarto. Mas Helena foi mais rápida. Sacou uma arma da bolsa e apontou para o filho. Nem pense em sair daqui, Victor, disse Helena, a voz gélida. Você vai pagar por tudo que fez. Nem pense em sair daqui, Victor, disse Helena, a voz gélida. Você vai pagar por tudo que fez. Ana chorava, sem conseguir acreditar. A Esperança, sua filha. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Era demais para processar. De repente, Victor, com os olhos injetados de ódio, começou a rir, uma risada histérica, assustadora. Vocês acham que me pegaram? Ele gritou, cuspindo. As palavras. Vocês não sabem de nada, nada. E então, ele fez algo que ninguém esperava. Victor pegou uma arma que estava escondida na cintura e apontou para Helena. Você é a culpada de tudo, ele berrou. Sempre me odiou. Preferiu esse lixo a mim. Dona Maria tentou intervir, mas Victor a empurrou com força, fazendo-a cair no chão. Ana, ainda em choque, não conseguia se mover. Victor, abaixe essa arma, implorou Helena, as mãos tremendo. Não faça nenhuma besteira. Mas Victor estava fora de si. O rosto vermelho, a respiração ofegante, ele parecia um animal encurralado. Eu vou acabar com isso agora, ele gritou. Com você. Com ela, com todo mundo que me atrapalha. E então ele apertou o gatilho. Mas a bala não atingiu Helena. No último segundo, Isabela se jogou na frente da avó. O tiro acertou em cheio o peito da menina. Um grito de horror ecoou pelo quarto. Isabela caiu nos braços de Ana, o sangue jorrando. Isabela, não, filha! Gritou Victor, desesperado, largando a arma no chão. Mas era tarde demais. A menina, com os olhos arregalados, sussurrou. Pai, por quê? E fechou os olhos para sempre. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A única coisa que se ouvia era o choro desesperado de Ana e o lamento agonizante de Victor. De repente, a porta do quarto se abriu e um homem alto, de terno, entrou correndo. Era um dos seguranças de Victor, mas ele não parecia surpreso com a cena. Pelo contrário, ele tinha um olhar frio e calculista. Senhor Albuquerque, disse o segurança, a voz calma.
Aconteceu um imprevisto. Precisamos ir agora. Vitor, em estado de choque, mal conseguia falar. Isabela, minha filha, ele murmurava, sem acreditar no que tinha acontecido. O segurança ignorou o lamento de Vitor. Agarrou-o pelo braço e o arrastou para fora do quarto. Vamos, senhor, não temos tempo a perder. E então aconteceu o impensável. O segurança se virou para Ana, Helena e Dona Maria e disse: Vocês não viram nada. Esqueçam tudo isso. Se abrirem a boca, vocês vão se arrepender. E então ele revelou algo que mudaria tudo para sempre. A propósito, disse o segurança com um sorriso frio, meu nome é Ricardo, e eu sou o verdadeiro pai da Isabela. A propósito, disse o segurança com um sorriso frio, meu nome é Ricardo, e eu sou o verdadeiro pai da Isabela. O silêncio era tão denso que dava para cortar com uma faca. Ana não conseguia acreditar no que ouvia. Ricardo, o segurança, o pai da Isabela? Mas como? Victor sempre se mostrou tão possessivo. Helena foi a primeira a reagir. Cuspiu as palavras com raiva. Você? Seu monstro! Sempre soube que você era ambicioso, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Ricardo deu de ombros. Ambição? Isso é pouco, Helena. Eu queria o poder que Victor tinha, a vida que ele levava. E a Isabela, bem, ela era a chave para tudo. Dona Maria, que até então estava em silêncio, levantou o rosto. Nos olhos, uma fúria contida. Explique-se, Ricardo. Agora. Ricardo riu, um som seco e cruel. É simples, Maria. Eu era o braço direito do Victor. Sabia de todos os seus segredos, todos os seus podres. E ele era estéril. Nunca poderia ter filhos. A Isabela era um problema para ele. Uma mancha na imagem da família perfeita. Então, eu me ofereci para resolver o problema. Ana sentiu um enjoo forte. Aquele homem era doente. Completamente doente. Eu engravidei a Isabela, continuou Ricardo, com a maior naturalidade do mundo. Victor pagou caro pelo meu silêncio, pela minha lealdade. Eu era o pai secreto, o fantasma que controlava os fios por trás dos panos. Mas a ambição nunca morre, né? Eu queria mais. Helena se aproximou de Ricardo, os olhos faiscando. Você manipulou meu filho, usou minha neta. Você é a escória da humanidade. Ricardo sorriu. Seu filho era fraco, Helena. Um fantoche nas minhas mãos. E quanto a Isabela, ela nunca soube a verdade. Para ela, eu era só o amigo do pai, o cara que a protegia. Ana não conseguia parar de chorar. A vida daquela menina, tão curta, tão sofrida, e agora essa revelação chocante. Era demais para suportar. Ricardo se virou para sair, mas antes lançou um olhar frio para Ana. Ah, e mais uma coisa, enfermeira. A Esperança, ela não é sua filha. Ana arregalou os olhos, confusa. Como assim? Dona Maria disse. Ricardo a interrompeu com um sorriso debochado. Dona Maria mentiu. A Esperança é filha do Vitor. Ele teve um caso com ela há muitos anos, antes de conhecer a Isabela. E, como ele não podia ter filhos, mandou a menina para o morro, para se livrar da prova da sua infertilidade. O mundo girou ao redor de Ana. Esperança, filha do Vitor, irmã da Isabela e não sua filha, era uma mentira em cima da outra, uma teia de horrores que parecia não ter fim. Antes que Ana pudesse responder, Ricardo se virou e saiu do quarto, deixando para trás um rastro de destruição e dor. Helena desabou no chão, em prantos. Dona Maria a abraçou, tentando confortá-la. Ana olhou para o corpo de Isabela, estendido no chão, sem vida. Uma onda de ódio a invadiu. Ela precisava fazer alguma coisa. Não podia deixar aquele monstro escapar impune. Respirou fundo, enxugou as lágrimas e se levantou, decidida. Eu vou atrás dele, disse Ana, a voz firme. Eu vou fazer justiça pela Isabela, pela Esperança, por todas nós. Helena levantou o rosto, os olhos vermelhos de ódio. Eu vou com você,
disse ela, a voz embargada. Eu vou acabar com a raça desse desgraçado. Dona Maria assentiu, com um olhar determinado. Eu também. Não vou descansar enquanto ele não pagar por tudo o que fez. As 3 mulheres se entreolharam, unidas pela dor e pela sede de vingança. Elas não sabiam o que o futuro lhes reservava, mas uma coisa era certa: Ricardo não escaparia da justiça. De repente, o celular de Ana tocou. Era um número desconhecido. Hesitou por um instante, mas acabou atendendo. Alô? Disse Ana, a voz trêmula. Do outro lado da linha, uma voz sussurrou. Se você quer saber a verdade sobre o Ricardo, encontre-me no armazém abandonado, no cais, mas venha sozinha. Se trouxer alguém, todos vocês vão morrer. Se você quer saber a verdade sobre o Ricardo, encontre-me no armazém abandonado, no cais, mas venha sozinha. Se trouxer alguém, todos vocês vão morrer. Sozinha? Era armadilha na certa. Mas a voz era familiar, sofrida. Não podia arriscar a vida da Helena e da Dona Maria. Precisava ir, mesmo com o coração apertado. Eu vou, disse Ana, a voz tremendo. Mas preciso que vocês fiquem aqui. É perigoso demais. Helena tentou protestar, mas Ana a interrompeu. Por favor, Helena, confie em mim. Eu volto. Prometo. Dona Maria segurou a mão de Ana. Se cuida, minha filha. Que Deus te proteja. Ana respirou fundo. Beijou o rosto de cada uma e saiu do hospital, correndo. Pegou um táxi e deu o endereço do cais. A cada curva, o medo aumentava. O que a esperava naquele armazém? Quem a havia chamado? E que verdade terrível Ricardo escondia. Chegando no cais, a visão era desoladora. Armazéns abandonados, a água escura do mar batendo nas pedras, o cheiro de mofo e abandono. O lugar perfeito para um encontro macabro. Ana desceu do táxi, respirou fundo e caminhou até o armazém indicado. A porta estava entreaberta, rangendo com o vento. O silêncio era ensurdecedor, com o coração na garganta. Ana empurrou a porta e entrou. A escuridão era quase total. Apenas alguns raios de luz entravam pelas frestas do telhado, iluminando vagamente o interior. Tem alguém aí? Perguntou Ana, a voz tremendo. Uma figura surgiu das sombras. Uma mulher, baixa, magra, com o rosto coberto por um véu. Você veio, disse a mulher, a voz rouca. Quem é você? E o que você sabe sobre o Ricardo? Perguntou Ana, desconfiada. A mulher se aproximou, lentamente. Eu sei a verdade sobre tudo, Ana. A verdade que vai mudar sua vida para sempre. A mulher estendeu a mão e puxou o véu. Ana arregalou os olhos, em choque. Não podia ser. Era impossível. Mãe? Sussurrou Ana, sem acreditar no que via. Sua mãe, que ela acreditava estar morta há anos, estava ali, na sua frente, viva. Sim, filha, sou eu, disse a mãe de Ana com um sorriso triste. Eu preciso te contar tudo. A verdade sobre a esperança, sobre o Ricardo e sobre você. Ana estava paralisada, sem conseguir falar. Milhões de perguntas invadiam sua mente. Por que sua mãe havia fingido a própria morte? O que ela sabia sobre o Ricardo? E qual era a verdade sobre a esperança? Eu sei que é difícil de acreditar, filha, disse a mãe de Ana, segurando suas mãos. Mas eu preciso que você me ouça. A Esperança não é filha do Victor, nem sua neta. Ela é sua irmã. Irmã? Como assim? Ana não entendia mais nada. Sua cabeça dava voltas. Ricardo sempre soube a verdade, continuou a mãe de Ana. Ele era apaixonado por você, filha. Obsessivamente apaixonado. E quando descobriu que você estava grávida, ele enlouqueceu. Ele fez de tudo para te separar do pai da Esperança. E quando você a entregou para Dona Maria, ele viu a oportunidade perfeita para te ter para ele. Mas o que isso tem a ver com a Isabela? Perguntou Ana, confusa.
A mãe de Ana respirou fundo. A Isabela era o plano B de Ricardo. Se ele não podia te ter, ele ia ter a filha dela. Ele se infiltrou na vida da família Albuquerque, seduziu a Isabela e se tornou o pai secreto dela. Ele queria controlar tudo, ter o poder nas mãos. Ana estava chocada. Ricardo havia planejado tudo, desde o início. Ele havia destruído sua vida, a vida da Isabela, a vida da Esperança. E tudo por causa de uma obsessão doentia. Mas por que você nunca me contou nada? Perguntou Ana, com a voz embargada. A mãe de Ana começou a chorar. Eu tinha medo, filha. Medo do Ricardo. Ele me ameaçou. Disse que ia te machucar se eu abrisse a boca. Eu vivi escondida todos esses anos, tentando te proteger. De repente, um barulho forte ecoou pelo armazém. Um tiro. As duas se assustaram. Ricardo surgiu na porta, com uma arma na mão. Que bonito, o reencontro familiar, disse Ricardo, com um sorriso sarcástico. Mas a festa acabou. É hora de vocês duas pagarem pelos seus pecados. Ricardo apontou a arma para Ana. Adeus, meu amor, disse Ricardo, com um olhar doentio. Você sempre será minha. Mas antes que Ricardo pudesse atirar, a mãe de Ana se jogou na frente da filha. O tiro acertou em cheio o peito da mãe de Ana. Ela caiu nos braços da filha, com os olhos arregalados. Corre, filha, sussurrou a mãe de Ana, com a voz fraca. Corre e não olhe para trás. E então o corpo da mãe de Ana ficou mole. Ela havia partido. Ana gritou desesperada. Ricardo havia matado sua mãe. Na sua frente. Ricardo começou a rir histericamente. Agora você é minha, Ana. Ninguém vai te salvar. De repente, uma luz forte invadiu o armazém. A polícia havia chegado. Ricardo tentou fugir, mas foi cercado pelos policiais. A luta foi rápida e violenta. Ricardo foi preso, algemado e levado para a viatura. Ana ficou ali, ajoelhada ao lado do corpo da mãe, chorando. Sua vida havia virado um inferno. Em um só dia, ela havia perdido a Isabela, descoberto que a Esperança era sua irmã e reencontrado sua mãe apenas para vê-la morrer em seus braços. Mas, em meio a tanta dor, uma pergunta martelava na sua mente. Se a Esperança não era filha do Victor, e sim sua irmã, quem era o pai dela? E o que mais Ricardo havia escondido? Enquanto a viatura se afastava, levando Ricardo para a prisão, Ana viu algo brilhando no chão. Era um pedaço de papel. Ela pegou e leu. A verdade está na ilha. Procure por ele. Na ilha? Que ilha? E quem era ele? Ana não fazia ideia, mas uma coisa era certa. A busca pela verdade estava apenas começando. E ela não ia desistir, até descobrir todos os segredos obscuros daquela família, nem que isso custasse a sua própria vida. A verdade está na ilha. Procure por ele. Na ilha? Que ilha era essa, meu Deus? E quem seria ele? Minha cabeça estava um nó, confesso. Ricardo tinha virado minha vida do avesso em poucas horas. Morte, mentira, revelação. Não dava para respirar. Olhei para o céu, cinza que nem a alma daquele Ricardo. Precisava ser forte. Por mim, pela Isabela, pela minha mãe e pela Esperança, minha irmã. Irmã, ainda não tinha me acostumado com essa ideia. Voltei para o hospital. Cabeça a mil. Helena e Dona Maria estavam arrasadas. Contei tudo, chorei junto com elas. Aquele bilhete era a única pista que eu tinha. Que ilha, Ana? Você faz ideia? Perguntou Helena com a voz embargada. Neguei com a cabeça. Nenhuma, Helena. Mas eu vou descobrir. Juro que vou. Dona Maria me abraçou forte. Se cuida, minha filha. Essa gente é perigosa demais. Naquela noite, não preguei o olho. Pesquisei tudo sobre Ricardo, sobre a família Albuquerque. Nada. Aquela ilha era um fantasma. No dia seguinte, uma notícia na TV me deixou sem chão. Ricardo Albuquerque, acusado de homicídio e outros crimes, foge da prisão. Como assim? Fugiu?
Aquele monstro solto de novo? Senti um frio na espinha. Ele ia voltar, para se vingar, para me calar. Precisava agir rápido. Voltei pro hospital, decidida a falar com Helena e Dona Maria. Precisava de ajuda. Mas quando cheguei, a cena era de filme de terror. O hospital, um caos. Gente correndo, enfermeiras gritando. Fui direto pro quarto da Helena. A porta arrombada. O quarto vazio. Cadê a Helena? Cadê a Dona Maria? Perguntei desesperada para uma enfermeira. Ela me olhou com os olhos arregalados. Levaram elas, Ana. Uns homens armados invadiram o hospital e levaram as duas. Levaram? Quem? Ricardo? Não, não podia ser. Era demais para aguentar. Senti um aperto no peito, uma dor lancinante. Perdi minha mãe, agora as duas. O que ia ser de mim? De repente, meu celular tocou. Um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Ana, a voz do outro lado era rouca, familiar. Se você quer ver Helena e Dona Maria vivas, venha sozinha para a Ilha da Caveira e traga a esperança. Ilha da Caveira? Aquele nome me dava calafrios. E a esperança? Por que ele queria a esperança? Quem é você? Perguntei, tremendo. A voz riu, um riso macabro. Você vai saber, Ana. Você vai saber. E prepare-se. A verdade vai te destruir. Desliguei o celular, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. A Ilha da Caveira, um lugar amaldiçoado segundo as lendas. E Ricardo não era o mandante de tudo. Tinha alguém por trás dele, alguém muito mais perigoso. Olhei para Esperança, dormindo na cama do hospital. Ela era a chave de tudo. A chave para salvar Helena e Dona Maria. A chave para desvendar a verdade. Mas quem era o pai da Esperança? Se não era o Victor. Um flash na minha mente. A voz rouca no telefone. A Ilha da Caveira. A obsessão do Ricardo. A frase da minha mãe. Ele era apaixonado por você, filha. Não, não podia ser. Era impossível. Olhei para a Esperança de novo. Aquele rosto era tão parecido com o meu. E então a ficha caiu. Eu sabia quem era o pai da Esperança. Era o Ricardo. Era o Ricardo. Meu pai? Impossível. Mas fazia tanto sentido. A obsessão dele, o controle, até a semelhança física que eu nunca tinha notado. Meu Deus, que nó na minha cabeça. Peguei a Esperança no colo, com cuidado. Ela dormia, alheia ao caos que era minha vida. Precisava protegê-la. Custasse o que custasse. Deixei uma mensagem para Helena e para Dona Maria, caso a polícia as encontrasse. Vou para a Ilha da Caveira. Cuidem-se. E peguei a estrada, com a Esperança no banco de trás. A Ilha da Caveira. O nome já dava arrepios. Uma ilha isolada, com fama de mal-assombrada, perto de Angra dos Reis. Pesquisei na internet. Lendas de piratas, tesouros escondidos, mortes misteriosas. O lugar perfeito para um sequestro. Cheguei em Angra de madrugada. Um frio de renguear pusco. Aluguei um barco, um barquinho de pesca caindo aos pedaços. O barqueiro, um cara esquisito, com cara de poucos amigos, me olhou de cima a baixo. Tem certeza que quer ir para lá, moça? Aquela ilha não traz coisa boa. Dei um sorriso amarelo. Preciso ir. É urgente. Ele deu de ombros e ligou o motor. O barquinho sacolejou, cortando as ondas escuras. A ilha, no horizonte, parecia uma caveira de verdade, com suas pedras escuras e a vegetação rasteira. Quando chegamos na praia, o barqueiro se benzeu. Boa sorte, moça, e cuidado com os mortos. Desci do barco com a Esperança agarrada em mim. O lugar era sinistro. Árvores retorcidas, areia escura, um silêncio de dar medo. Comecei a caminhar, seguindo uma trilha mal conservada. O bilhete dizia: procure por ele. Quem seria ele? E o que ele queria comigo? De repente, um vulto se moveu entre as árvores. Um homem, alto, forte, com uma arma na mão. Parada aí! Gritou o homem. Quem é você e o que quer aqui? Olhei para o homem. O rosto familiar, a voz rouca.
Meu coração parou. Você? Sussurrei, incrédula. Você é o barqueiro? O homem sorriu. Um sorriso frio, cruel. Sim, Ana. Eu sou o barqueiro. E sou muito mais do que você imagina. Ele se aproximou, apontando a arma para mim. Ricardo me mandou buscá-la. Ele está muito ansioso para revê-la. Ricardo, então era tudo um plano dele. Helena e Dona Maria? Perguntei, tentando manter a calma. O barqueiro riu. Elas estão bem, por enquanto. Mas se você não colaborar, a situação pode mudar rapidamente. Ele me pegou pelo braço, com força. Vamos, Ricardo está esperando. Começamos a caminhar pela trilha em direção ao centro da ilha. A cada passo, o medo aumentava. O que Ricardo estava planejando? Chegamos a uma clareira. No centro, uma casa abandonada, caindo aos pedaços. A porta estava aberta. Convidando-me a entrar. Entre, ordenou o barqueiro. Ricardo está lá dentro. Respirei fundo, segurei a esperança com força e entrei na casa. A cena era macabra. Ricardo, sentado em uma cadeira, com um sorriso doentio no rosto. Helena e Dona Maria amarradas a um poste, com a boca amordaçada. Que bom que você chegou, Ana, disse Ricardo, com a voz carregada de sarcasmo. Estava ansioso para revê-la. Olhei para Ricardo, com ódio. O que você quer, Ricardo? Por que fez tudo isso? Ricardo riu. Eu já te disse, Ana. Eu te amo. E tudo que eu fiz foi por você. Ele se levantou, caminhou até mim, com um olhar possessivo. Você sempre foi minha, Ana. E agora, finalmente, você será minha para sempre. De repente, Ricardo parou de andar. Olhou para trás, com os olhos arregalados. O que está acontecendo? Perguntou Ricardo com a voz trêmula. Olhei para onde Ricardo estava olhando. E vi, atrás de Ricardo, parado na porta da casa, um homem. Alto, forte, com uma arma na mão. Mas não era um homem qualquer. Era meu pai. Sim, meu pai, que eu acreditava estar morto há anos, estava ali, vivo, na minha frente. Pai! Sussurrei, sem acreditar no que via. Meu pai sorriu, um sorriso triste, amargo. Oi, filha. Quanto tempo? E então, meu pai apontou a arma para Ricardo. Eu vou acabar com isso agora, Ricardo, disse meu pai, com a voz firme. Você vai pagar por tudo que fez. Ricardo ficou pálido, apavorado. Não, por favor, implorou Ricardo. Não faça isso. Meu pai ignorou o apelo de Ricardo. Apertou o gatilho. Mas a bala não atingiu Ricardo. No último segundo, meu pai virou a arma e atirou em si mesmo. Um grito de horror ecoou pela casa. Meu pai caiu no chão, sem vida. Ricardo ficou paralisado, em choque. E então a verdade veio à tona. Meu pai não estava morto. Ele havia forjado a própria morte para proteger a mim e a esperança de Ricardo. Ele era o ele do bilhete. Ele era o pai da esperança. E ele havia se matado para mim. Salvar! Mas por quê? Mas por quê? A casa girava. Ricardo no chão sem vida. Meu pai, morto. De novo. Só que agora era para valer. Olhei para a esperança, agarrada em mim, tremendo que nem vara verde. Precisava tirar ela dali. Helena! Dona Maria, vocês estão bem? Gritei, correndo para desamarrar as duas. Elas estavam em choque, os olhos arregalados, sem entender nada. A cena era de filme de terror, daqueles que a gente vê e pensa. Isso só acontece na ficção. Mas estava ali, acontecendo comigo. Precisamos sair daqui. Falei, a voz embargada. Essa ilha é amaldiçoada. Saímos da casa correndo, tropeçando nas pedras, com medo. De tudo. O barqueiro, sei lá onde tinha se metido. Devia ter sumido no mato que nem rato. Chegamos na praia exaustas. O barquinho ainda estava lá, balançando como as ondas. Pulei dentro. Ajudei Helena e Dona Maria a entrar e liguei o motor. Precisava sair daquela ilha o mais rápido possível. No meio do caminho, olhei para a Esperança. Ela estava quieta, com os olhos fixos no mar,
Peguei na mãozinha dela, com carinho. Precisava ser forte, por ela. De repente, Esperança apontou para o horizonte. Olha, Ana, ela gritou. Um barco! Olhei na direção que ela apontava. Um barco grande, luxuoso, vindo na nossa direção. Um barco que eu conhecia muito bem. Era o barco do Vitor. Senti um calafrio na espinha. O que ele estava fazendo ali? Tinha alguma coisa muito errada. O barco se aproximou e vi Vitor na proa, com um sorriso no rosto. Mas não era um sorriso normal. Era um sorriso frio, calculista, que me dava arrepios. Surpresa, Ana! Ele gritou, com a voz cheia de sarcasmo. Achei que você gostaria de saber a verdade. A verdade? Que verdade? Já não tinha mentira demais nessa história. Eu sei de tudo, Ana, continuou Vitor. Sei sobre o Ricardo, sobre o seu pai e sei sobre a Esperança. Meu coração gelou. Como ele sabia de tudo? Quem tinha contado para ele? A Esperança não é sua irmã, Ana, disse Victor com um sorriso cruel. Ela é sua filha. Minha filha? De novo essa história? Não aguentava mais tanta confusão. O Ricardo era obcecado por você, Ana, explicou Victor. Ele queria te ter a qualquer custo, e quando você engravidou, ele fez de tudo para te separar do pai da criança. Ele pagou a sua mãe para te enganar, para te fazer acreditar que o bebê tinha morrido. E depois, ele pegou a Esperança e a entregou para Dona Maria, para te manter longe dela. Não, não podia ser. Verdade. Ricardo tinha planejado tudo, cada detalhe para me manipular, para me controlar. Que monstro! E tem mais, Ana, continuou Victor com um olhar sádico. Eu sei quem é o pai da Esperança. Meu coração acelerou. Quem era? Quem era o homem que tinha gerado a minha filha? Victor sorriu, um sorriso horripilante. O pai da Esperança, Ana, é você. O mundo parou. Eu, o pai da Esperança? Como assim? Não fazia sentido. Victor começou a rir, uma risada histérica, assustadora. Você não entendeu, Ana. Ele gritou. Você é intersexual. Você tem órgãos masculinos e femininos. Você é capaz de engravidar a si mesma. Não, não podia ser verdade. Era impossível. Eu, intersexual? Grávida de mim mesma? Aquilo era loucura! Mas então flashes de memórias invadiram minha mente. As consultas médicas na adolescência, os exames estranhos, as palavras sussurradas dos médicos. Tudo fazia sentido agora. Eu sempre fui diferente, sempre me senti diferente. E agora descobria que a diferença era muito maior do que eu jamais imaginei. Olhei para a Esperança, agarrada em mim, com os olhos cheios de medo. Ela era minha filha, e eu era o pai dela. Minha vida tinha virado um pesadelo sem fim. E Victor, no barco, continuava rindo, um riso que ecoava pela ilha, assombrando-a. Minha alma. Aquele era o fim. Não tinha como escapar. A verdade tinha me destruído. Mas então, uma faísca de esperança surgiu no meu coração. Eu não podia desistir. Não podia deixar Victor vencer. Precisava lutar. Por mim, pela Esperança, por todos que haviam sofrido nas mãos daquele monstro. Respirei fundo. Olhei nos olhos de Victor e gritei. Eu vou te derrotar, Victor. Eu vou te fazer pagar por tudo que fez. E no momento em que as palavras saíram da minha boca, o barco do Victor explodiu em chamas. O barco explodiu. Fogo, fumaça, pedaços de madeira voando para todo lado. Victor sumiu, engolido pelas chamas. E pelo mar. Ufa! Alívio? Nem tanto. Que cena, que loucura! Barquinho sacolejava, quase virando. Helena e Dona Maria se agarraram em mim. A Esperança chorava, assustada. Precisava tirar a gente dali rápido. Voltamos para Angra, em silêncio. A polícia, sirenes, um monte de gente curiosa. Explicamos tudo, ou quase tudo. Algumas coisas, melhor guardar pra gente. A Ilha da Caveira ficou para trás, com seus segredos, suas mortes,
suas maldições, que nunca mais eu pise naquele lugar. Os dias seguintes foram um turbilhão. Depoimentos, reportagens, fotos na internet. A família Albuquerque acabou. Desgraça pouca é bobagem, né? A esperança foi pro conselho tutelar. Coração apertado. Mas era o melhor para ela. Precisava de uma família de verdade, um lar seguro. E eu? Eu descobri tanta coisa sobre mim. Intersexual, mãe e pai da mesma criança. A vida prega cada peça. Fiz exames, conversei com médicos, tentei entender. Aceitar? Ainda tô tentando. Mas uma coisa é certa. Amo a esperança mais que tudo nesse mundo. Helena e Dona Maria viraram minhas amigas, minhas irmãs de alma. Dividimos a dor, a saudade, a esperança de um futuro melhor. Um dia, recebi um telefonema. Era o conselho tutelar. Tinham encontrado uma família para a esperança. Uma família linda, amorosa, que ia dar todo o carinho que ela merecia. Fui me despedir dela, coração na mão. Apertei ela forte, beijei o rostinho, sussurrei no ouvido. Eu te amo, filha, para sempre. Ela sorriu, com aqueles olhinhos brilhantes. Eu também te amo, Ana. E ali, naquele momento, senti uma paz que não sentia há muito tempo. A vida era dura, injusta, cheia de surpresas, mas também era cheia de amor, de esperança, de recomeços. E eu ia seguir em frente, cuidar de mim, das minhas amigas, da minha nova vida. Quem sabe um dia, a esperança voltava para mim. Mas a história não termina aqui. Um envelope anônimo chegou na minha porta. Dentro, uma foto. A esperança brincando na areia de mãos dadas com um homem. Um homem idêntico ao meu pai. Quem é ele? E por que ele está com a esperança? Essa história está longe de acabar. E agora é a sua vez de agir. Você que acompanhou essa saga eletrizante até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhum detalhe dos próximos capítulos. A verdade está apenas começando a ser revelada e você não pode ficar de fora. Esmague o botão de like agora. Mostre sua força e ajude a turbinar o algoritmo para que mais pessoas conheçam essa história inacreditável. Este é o momento de demonstrar seu apoio e garantir que o canal continue trazendo conteúdos explosivos e emocionantes. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e palpites sobre quem é o homem misterioso na praia. Qual a sua aposta? Queremos saber tudo. A sua opinião é fundamental para construirmos juntos o futuro dessa narrativa. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho chocante e se juntar à nossa comunidade de verdadeiros fãs. Apenas você, que sentiu cada emoção dessa trama, compreende a importância de apoiar o canal com essas ações. Contamos com você!